A paz do Senhor Jesus Cristo, a toda a igreja do quilômetro 113, estamos com saudade de cultuarmos junto, em meio a essa pandemia, o problema que tem sido gerado em todo o mundo. Nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Estou aqui para fazer esse vídeo para nós estudarmos a nossa escola bíblica dominical. 3 aulas se passaram e eu gostaria de iniciar essa aula com a 4ª lição, que é a lição atual, que seria no dia de amanhã, no dia 26. Nós estaremos dando a aula de número 4, falando um pouco sobre esta aula, e gostaria que você assistisse e acompanhasse a aula aí através desse vídeo, e que Deus venha falar no teu coração, em nome de Jesus Cristo. Lição de número 4, o tema desta lição é buscando conhecer os caminhos do Senhor. Esse é o 2º trimestre de 2020, nós estamos estudando a lição Betel. Vamos falar sobre o livro dos Salmos. Toda esta lição vai falar sobre o livro dos Salmos. E vai ser muito interessante para o nosso elevo espiritual. A lição que nós estudaremos é a lição número 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Este salmo é um salmo de Davi. O texto áureo desta lição diz assim: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas. O salmista Davi diz: faze-me os teus caminhos, faze-me saber, Senhor, os teus caminhos, e ensina-me as tuas veredas. Esse é o texto áureo da nossa escola. A verdade aplicada diz: para crescer espiritualmente é preciso aprofundar o nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Então aqui está o segredo para quem quer crescer espiritualmente. É preciso se aprofundar no relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Se aprofundar no relacionamento de Deus é através da oração, da palavra, da consagração. E através da palavra você aprende os caminhos do Senhor, como Deus quer que você ande, como Deus quer que você se porte. O objetivo dessa lição é compreender os anseios de Davi. O segundo objetivo é apresentar as características dos caminhos do Senhor. O terceiro objetivo, destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. O texto de referência que se encontra no Salmo 25. Diz assim o Salmo 25, vamos ler o verso 1, 2, depois o 5, pulando para o 12, que vai até o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: a ti, Senhor, levanta minha alma, Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti estou esperando todo dia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma pousará do bem e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Esse é o nosso texto de referência. O esboço dessa lição número 1, um salmo acróstico e a oração de Davi.
O tópico 2 vai falar o desejo e o reconhecimento do salmista. O tópico 3 vai falar sobre conhecendo os caminhos do Senhor. A introdução desse tema, esta lição que nós estudaremos, a introdução diz assim: o Salmo 25 expressa não apenas um pedido de socorro e perdão, mas também um desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões de Deus. O Salmo 25, ele vai expressar não apenas um pedido de socorro através da oração de Davi, o salmista Davi, mas também perdão, mas também um desejo de alguém que quer mais ainda conhecer os caminhos do Senhor de acordo com os padrões de Deus. Esse é o salmista Davi querendo se achegar mais a Deus, querendo se conectar mais com Deus, querendo ter mais intimidade com Deus. Este é o salmista Davi expressando em oração a sua súplica, o seu desejo de querer conhecer mais a Deus, de querer se envolver mais com Deus. Esse Salmo 25 é um salmo acróstico, e não só um salmo acróstico, mas é um salmo de oração do salmista Davi. Ele é um salmo acróstico por quê? Porque ele começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico. Começa com o alfabeto hebraico com algumas irregularidades. O texto acróstico fala de um texto de memorização do alfabeto hebraico e o conteúdo nele enunciado. Esse texto foi escrito desta maneira para que as pessoas que a lessem, a compreendessem melhor o seu conteúdo, ou gravasse melhor o seu conteúdo. Não só o conteúdo, mas esse escrito foi escrito de uma maneira que as pessoas também compreendessem e entendessem o alfabeto hebraico. Nesse contexto, nesse presente salmo, é possível inferir que a atitude de Davi expressa em dois aspectos dentro desse Salmo 25. O primeiro aspecto é oração, quando apresenta a Deus as suas súplicas. O segundo aspecto é meditação, quando percebe os atributos de Deus e reflete sobre eles. Então aqui dentro desse salmo você pode ver isso. Você vai ver oração, mas você não vai ver só uma oração, você vai ver uma oração também com meditação. Salmo 25. A oração de Davi é assim: a ti, Senhor, levanta minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Depois que Davi fala tudo isso, ele começa a meditar, entender que os que confiam no Senhor não serão confundidos. Serão confundidos os que transgridem sem causa. Esses sim serão confundidos. Ele ora, mas ele também medita naquilo que ele está falando e entende o Deus que ele está orando. O tópico 1.1 diz a oração de Davi. Interessante observarmos que o Salmo registra a oração intercalada com meditação. Por meio da oração, Davi derrama a sua alma de forma profunda, fazendo a Deus os seguintes pedidos. Dentro desta oração, Davi faz alguns pedidos.
Neste salmo, vemos Davi tão triste ao recordar os pecados da sua mocidade e também a sua iniquidade, pois é grande. Então, dentro deste salmo, Davi vai expressar, vai derramar a sua alma diante do Senhor Deus. Com tristeza no seu coração, ele diz para Deus: não me deixes confundido. A B ele diz: faze-me saber os teus caminhos. O C, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Perdoa os meus pecados. Olha para a minha aflição. Olha para os meus inimigos. Guarda minha alma. Por intermédio da meditação, Davi faz uma reflexão sobre os atributos e providências de Deus em prol daqueles que o temem. Percebemos que Davi tinha profunda intimidade com ele, atentando para identificar a voz de Deus. O nosso relacionamento com Deus não pode ser, portanto, superficial. Precisamos habitar no seu esconderijo, não sermos meros visitantes. Em nossas orações, permanecermos atentos para o que Deus tem a nos falar. Davi se humilha diante de Deus, se prostra diante de Deus, orando, suplicando a Deus, dizendo: Deus, não me deixes confundido. Ele vai dizer: Deus, não me deixes confundido. E comenta com Deus, dizendo: Deus, faze-me também saber os teus caminhos. E no dia, Senhor, que eu estiver pecando, lembra-te das tuas misericórdias. Depois que o Senhor lembrar das tuas misericórdias, Pai, perdoa os meus pecados. E quando o Senhor perdoa os pecados de Davi, ele pede: Senhor, também olha para minhas aflições, olha para o que eu estou sofrendo, pelo que eu estou passando. Não só olha para mim, mas olha para os meus inimigos, porque muitas aflições, muitos momentos difíceis que Davi passou foi por causa dos seus inimigos. Então ele pede: Senhor, olha para os meus inimigos, livra-me deles. Guarda minha alma, Senhor, porque a minha alma está sendo ferida através dessas atitudes dos inimigos. Davi, como guerreiro de Deus, como soldado de Deus, escolhido por Deus, ele sofreu e passou por muitas situações difíceis, muitas tribulações. A sua família própria, a sua própria família, de certa forma o desprezava, mas ele foi escolhido por Deus. Davi lembra que Deus pode solucionar e entrar com provisão nas suas necessidades e pode o socorrer de maneira poderosa. O tópico 1:2 diz: não me deixes confundido. Davi está pedindo ao Senhor para não lhe deixar envergonhado. Davi era aguerrido, batalhador, proativo, dispunha-se a fazer a vontade de Deus, cumprindo o seu chamado, e partia para enfrentamento das batalhas que lhes eram apresentadas. Davi não fugia das batalhas, das guerras. Ele se apresentava. E em decorrência disso sofreu duras oposições, não só de inimigos vorazes experimentados na guerra, como o filisteu Golias. Davi, quando chega
e vê aquele Golias afrontando o povo de Deus, Davi se coloca à disposição para lutar com aquele gigante. Enquanto todos estavam correndo com medo, Davi quer enfrentar este gigante. E no meio desta batalha, desse enfrentamento, dessa disposição de se colocar à frente, de se colocar na direção de Deus para guerrear, ele sofre. E o próprio Golias o despreza. O próprio Golias o despreza, o envergonha, gritando: quem és tu, Davi? Tu vem a mim com paus, com pedra, eu vou a ti. Davi fala: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Golias afronta, Golias despreza Davi, mas Davi está de pé, crendo num Deus que ele serve. E não só bastava as afrontas dos guerreiros experimentados na guerra, mas também a da sua própria família. O próprio Eliabe despreza Davi quando ele está no meio dos soldados perguntando acerca deste filisteu, querendo lutar contra esse filisteu. O próprio Eliabe despreza Davi, não acreditando que Davi era digno de estar ali, naquele ambiente. Mas Davi era escolhido por Deus. Ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair diversas oposições, até mesmo dos nossos familiares. Os opositores são mestres nos seus propósitos. Os opositores são mestres nos seus propósitos. São traiçoeiros, estão carregados de ódio, traições, perseguições, incompreensões também estão presentes na caminhada daqueles que piamente querem viver em Cristo. Porém, a recomendação de Paulo para Timóteo é aplicável a nós. Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu. Quando alguém está disposto a enfrentar as batalhas e as guerras da vida e ser fiel a Deus, vão sempre se levantar opositores. Mas não se preocupe, foi Deus que te chamou. E assim como Davi se viu acuado por essas situações adversas, ele ora a Deus dizendo: Deus, não me deixe confundido, porque os inimigos vão tentar confundir a sua mente, vão tentar te desestimular, vão tentar fazer com que você perca a direção, a visão da obra, daquilo que você está fazendo. Então ore assim como Davi orou. O 1.3 diz: perdoa os meus pecados. Davi pede ao Senhor que não se lembre dos seus pecados da sua mocidade. O homem tem plena facilidade de transgredir a lei de Deus. Várias famílias foram destruídas por causa do adultério, trazendo consequências nefastas aos filhos. Várias vidas foram ceifadas em decorrência do ódio. Diversos ministros Diversos ministérios reduziram-se a pó em decorrência de uma mentira. Após o pedido inicial por proteção, no verso 1 ao 3, e para ser guiado por Deus, Davi baseia-se nas misericórdias e benignidades do Senhor, suplica seu perdão. Interessante notarmos os pedidos: lembra-te, não te lembres. Verdadeiramente carecemos que Deus nos trate com graça e misericórdia. Davi aqui está lembrando dos seus pecados, porque Davi, como um homem natural, um homem normal, ele peca, ele erra. Só que Davi fica triste por causa do erro que ele cometeu, dos pecados que ele fez. E ele ora a Deus, pedindo: Deus, perdoa os meus pecados. Davi sabe que o pecado na vida do homem afasta de Deus, afasta da intimidade de Deus.
O pecado cria divisão entre Deus e o homem, e Davi sabe disso, é por isso que ele ora a Deus dizendo: Deus, perdoa os meus pecados. Davi tinha uma preocupação muito grande em querer estar sempre próximo de Deus, querer sempre estar em relacionamento com Deus, e ele sabia que o pecado afastava ele da presença de Deus, da graça de Deus. O Salmo 51, o salmista vai dizer: Senhor, não afasta de mim o teu Espírito. Ele tem uma preocupação de que a presença de Deus vai embora. Davi tinha um cuidado de que a presença de Deus não fosse embora da vida dele. Então por isso que ele pede perdão a Deus: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros. Nós aprendemos então que no Salmo 25 é um salmo acróstico, e que em sua oração Davi pede ao Senhor para que não lhe deixe envergonhado e que não se lembre dos pecados da sua mocidade. Isso nós passamos no tópico 1. E ainda falando sobre os pecados de Davi, e algumas consequências ocorreram através dos seus pecados. Por causa do pecado dele, muitas pessoas sofreram, alguns morreram, outras famílias foram afetadas. Davi pagou um grande preço por causa do pecado cometido até mesmo com a esposa de Urias, o Heteu, Betseba. Por ele se relacionar com essa mulher, grandes coisas aconteceram dentro do seu ambiente familiar. O pecado traz desconforto, o pecado traz consequências terríveis para a vida daqueles que estão a praticando. E Davi sofreu muito, de maneira que cometeu até um suicídio, matando a vida de Urias, colocando ele na frente da batalha. Mas o pecado traz consequências terríveis e Davi sofreu por causa disso. Mas Deus é Deus que perdoa pecado. Só que a consequência, ela é atribuída às pessoas que a pecam. O tópico 2 diz: o desejo e o reconhecimento do salmista. Davi declara: faze-me saber os teus caminhos. Vemos nessa declaração de Davi pedindo o direcionamento da parte de Deus, e que é reforçado no verso 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. É impressionante a consciência de Davi. Sabia da fragilidade e limitação em discernir o que é bom ou mal. Portanto, coloca-se na dependência de Deus. Note que a oração verbalizada quer conhecer os caminhos, as direções. Uma importante lição para nós. Em tempos de tanta supervalorização de conquistas pessoais e materiais, que a presente lição nos desperta para valorizarmos e priorizarmos conhecer os caminhos do Senhor. Vontade, direção, propósito, plano, orando e meditando na palavra de Deus e andando em espírito. O salmista Davi tinha um desejo de conhecer os caminhos do Senhor. Ele não queria andar mais no seu direcionamento. Ele não queria andar agora nas suas vontades. Ele queria andar na vontade do Senhor, nos caminhos do Senhor, realizando a vontade de Deus. Davi estava pedindo direcionamento. Davi estava pedindo que o Senhor o guiasse em meio à sua vida diária. Porque Davi sabia, se ele aprendesse os caminhos do Senhor, ele não pecaria, ele não erraria. Estaria no caminho certo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Cristo é o caminho.
E se estivermos neste caminho, não erraremos, acertaremos o alvo. Além dele querer conhecer os caminhos do Senhor, ele expressa que os seus olhos estão continuamente no Senhor. Isso fala de intenção de querer aprender, e aprender com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus. Como ver o Senhor? Ver o Senhor através da sua palavra, ver o Senhor através da oração, da busca. Você entende o que Deus quer? Davi estava com seus olhos atentos ao Senhor, e com seus olhos atentos ao Senhor ele aprenderia mais, ele erraria menos. Davi sabia da fragilidade e limitação em discernir o que é bom. Davi sabia da fragilidade e limitação em discernir o que é bom. Portanto, coloca-se na dependência de Deus. O tópico 2.1 diz: a vontade de ser guiado pelo Senhor. Davi expressa: guia-me na tua verdade e ensina-me. A palavra verdade possui diversos significados literais e figurados, entre os quais destacamos certeza, confiabilidade, estabelecimento, fidelidade. Um viver sábio inclui as associações, inclui associar a verdade com a benignidade. O desejo do salmista e dos que estão em Cristo deve ser o de viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo Senhor no poder do Espírito Santo. A vontade de ser guiado pelo Senhor. Ele diz: Senhor, guia-me na tua verdade, ensina-me a tua verdade, a tua palavra, e guia-me nela. O tópico 2.2 diz: o desejo de ter intimidade com Deus. O salmista Davi, ele tem um desejo de ter intimidade com Deus, de se estar mais íntimo de Deus. E Davi declara assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. O salmista diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus acaba recebendo de Deus grandes conhecimentos, conhecimentos esses que só é dado a homens íntimos de Deus e homens que temem a Deus. Percebe-se claramente que Davi queria ter profunda intimidade com Deus. Somente mediante uma aliança se pode ter intimidade com Deus. Davi queria ter intimidade com Deus, mas somente com aliança se pode ter uma intimidade com Deus. Se a aliança está quebrada, não se há intimidade. Mas quando a aliança está íntegra, há uma intimidade com Deus. Porque muitas pessoas não têm mais intimidade com Deus, porque a aliança entre ele e Deus está quebrada. E o que mais quebra a aliança entre o homem e Deus é o pecado. O homem natural não pode conhecer as coisas do Espírito. Infelizmente, nem todos que se declaram cristãos desfrutam ou anseiam por vivenciar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Consequentemente, permanecem como crianças, no sentido de não experimentarem crescimento. O salmista registra que Deus proporciona um relacionamento mais íntimo
com os que reverenciam e lhe ensina. Aqueles que o temem, aquele que o ama, não é temer, ter medo de Deus, é aquele que reverencia a Deus, que conhece o Deus que ele o serve, temendo, o amando, o respeitando. Essas pessoas receberão de Deus benefícios de conhecimento, de sabedoria, para lidar com as situações adversas nesta terra. Mas o homem natural, ele não pode conhecer as coisas do Espírito, mas o homem sobrenatural, o homem espiritual, pode conhecer as coisas do Espírito e vivê-las. Davi tinha esse desejo de ter intimidade com Deus, o desejo de estar íntimo de Deus. É por isso que a Bíblia vai nos dizer que Davi era segundo o coração de Deus. Davi sabia se chegar a Deus. Davi reconhecia quando estava em pecado e se humilhava. Davi era um adorador por excelência. Davi tocava o coração de Deus. E ele sabia da importância da presença de Deus e da graça de Deus na sua vida. Então ele busca diariamente a presença, a graça de Deus. Davi tinha uma presença tão grande, tão poderosa, que uma certa vez, quando Saul estava reinando, e um espírito mau da parte do Senhor veio e incomodou Saul,